Vamos falar a respeito da campanha dos candidatos à Prefeitura de Teresina. Nossas equipes acompanharam a agenda de candidatos que entram na disputa eleitoral de 2024. E, ao lado de Rafael Fonteles, Fábio Novo fez uma caminhada no centro de Teresina. Vamos ver como foi. Ao lado do governador Rafael Fonteles, Fábio Novo caminhou pelas ruas do centro de Teresina, acompanhado por apoiadores e candidatos a vereador. O candidato do PT defendeu a requalificação dos espaços históricos do centro da capital. O centro precisa de habitação popular, tem linhas para isso através do novo programa Minha Casa Minha Vida, lançada pelo presidente Lula. Precisa requalificar seus espaços históricos. Parte disso nós já fizemos quando estivemos à frente da Secretaria de Cultura. Teatro 4 de Setembro, Clube dos Diários, Biblioteca Coronel de Carvalho, que reabriu e passou a atender 300 estudantes. Memorial Esperança Garcia. Temos aqui o Museu dos Sertões, que é um projeto super interessante para ser abrigado no antigo prédio da Comeb. Retomar pela Prefeitura o Museu da Imagem do Som, que não foi concluído. Fábio Novo rebateu ainda os ataques contra ele no programa eleitoral gratuito e apontou obras feitas por Lula na cidade. Observe aqui a união do Rafael e do Lula em 1 ano e 9 meses. O que é que entregou para Teresina? Entregou a nova maternidade, entregou a duplicação da nossa BR de Teresina, a Demerval Lobão, entregou o viaduto do Mercado do Peixe, entregou também agora recentemente o rebaixamento da Avenida João 23 na altura da Ladeira do Uruguai. E agora vai começar a duplicação de Teresina para Altos. Esse outro time teve a oportunidade, teve o presidente da República, teve o principal ministro e não fizeram. Fábio Novo, portanto, teve essa agenda no centro da cidade de Teresina. Já Silvio Mendes fez um trabalho hoje, uma caminhada na zona norte da cidade. Leste. Zona leste, perdão. E fez uma... Livaldo Barbosa, me corrigiu, você que acompanhou, né, Livaldo? Exatamente. Na cobertura, está aí a voz apropriada. Estava acompanhando, sabe onde esteve Silvio Mendes. E ele prometeu um projeto de arborização da cidade. O candidato Silvio Mendes fez campanha nesta quinta-feira na Grande Socopo, zona leste de Teresina. Percorreu ruas e avenidas de bairros da região e anunciou propostas para a reta final da campanha para a revitalização da área de Teresina. É preciso você trabalhar o centro da cidade com intervenções objetivas. Existe uma coisa chamada lei de mercado que nenhum político é capaz de mudar. O comércio só vai voltar se ele tiver segurança, se tiver estacionamento, se tiver iluminação, se a rua climatizada voltar a funcionar, se as manifestações culturais forem para lá, e nós temos quantos artistas, principalmente músicos, que estão aí olhar para cima sem ter a oportunidade de mostrar a sua arte. Então são várias intervenções e ela só vai ter um bom final se houver a compreensão do poder público com o setor privado. O candidato do União Brasil prometeu ações no enfrentamento às mudanças climáticas, para amenizar, por exemplo, efeitos das altas temperaturas em Teresina. O tempo de agir é agora. Aliás, passando o tempo, né? Preciso ter responsabilidade com as gerações futuras, seja da produção de alimentos, seja da produção do oxigênio. Todos nós sabemos que são as plantas que nos sustentam, né? Que nos dão o oxigênio vital para nós todos. Enfim, é preciso sentar, se despojar de vaidade e resolver problemas. Governante, para mim, só é governante decente se pensar em respeitar as pessoas e fazer o que elas precisam. Olha, vamos falar um pouco a respeito dessa agenda dos candidatos Silvio Mendes e do candidato Fábio Novo, né? E até trazer também alguns dados e elementos que foram trazidos por doutor Pessoa aqui na entrevista que ele concedeu. A Sávia Barreto está com a gente ao vivo, direto de Brasília, para também trazer informações a respeito desse momento da campanha política. Primeiro, Sávia, uma ótima tarde para você. Ótima tarde, Joel, sem nossa audiência. Eu quero ouvir de vocês o seguinte, nós vimos aí Fábio Novo caminhando pelo centro,
apresentando-se ao lado de Rafael Fonteles e, mais uma vez, trazendo essa ligação, essa identidade que ele tem com lideranças importantes do Partido dos Trabalhadores, partido do qual faz parte Fábio Novo. E Silvio Mendes apostando também na caminhada, no contato com as pessoas. E hoje, na entrevista de Dr. Pessoa, aqui ao Jornal do Piauí, Sávia, ele falou muito a respeito da maneira como ele, Dr. Pessoa, se sente atacado na sua gestão. É uma eleição que está cada vez mais, a cada semana que passa, a cada dia que passa, apontando para as suas definições, mas ela não deixa de perder esse elemento mais crítico de adversários contra adversários, mais pesado em algumas declarações, mais forte em dado momento. Joel, eu só acho que esse é exatamente o diagnóstico da situação atual. A gente percebe primeiro que essa é uma campanha de rua, ela é preponderantemente uma campanha de rua justamente porque a gente tem votos muito solidificados, a quantidade de eleitores indecisos, a gente vê que cada vez mais diminui. Hoje está por volta de 6%, algumas pesquisas dão até 5% de eleitores indecisos. Então, como é possível ganhar no primeiro turno, como os dois lados que polarizam essa disputa procuram, buscando os eleitores do outro lado. Então, para isso, você precisa aumentar a exposição. A gente sabe que o nível de conhecimento da população a respeito dos candidatos já é bem significativo, mas mesmo assim tem muita gente, por exemplo, que não conhece Fábio Novo. Conhece Silvio Mendes, porque foi prefeito, disputou as últimas eleições, mas Fábio Novo precisa aumentar o seu grau de exposição. E no caso de Silvio Mendes, não é aumentar só o grau de exposição, mas é se reapresentar para o eleitor mais jovem, que tem ali talvez uma visão um pouco mais distante, não tem a memória das gestões passadas. Então, assim, são desafios semelhantes, com estratégias semelhantes e objetivos semelhantes, porque os dois lados querem, sim, mirar e minar os votos do adversário. E tem um elemento, que é essa questão do apoio, a participação de lideranças dentro das campanhas eleitorais. O governador Rafael Fonteles, hoje, durante a agenda de Fábio Novo, comentou alguns ataques que tem sofrido por causa da participação dele na campanha eleitoral. Confira. Olha, a gente não tem que comentar muito o que fazem os nossos adversários. A gente vê uma atitude de muito desespero dos dois outros candidatos principais. Claro que a gente entende, porque o resultado das pesquisas está demonstrando uma vitória no primeiro turno. É claro que só se define no dia 6 de outubro. Então a tendência é aumentar o desespero, aumentar os ataques. Da nossa parte, vamos responder com paz, amor e verdade, para o nosso povo não ser enganado com fake news. Isso nós não aceitaremos. Então essa é a nossa postura e o principal, muito diálogo com o povo. Elivaldo, queria que eu ouvisse você sobre a fala do governador e essa temperatura, né, da campanha nesse momento. O governador Rafael Fonteles tem sido um agente político com atuação muito forte nessa campanha eleitoral. Tanto é que o Tasso Cruz gravou essa entrevista com o governador em campo, na rua, aqui em Teresina, abraçando a campanha do aliado Fábio Novo. Assim tem sido no interior do estado. Agora há pouco, por exemplo, estava em Nazária, aqui na região de Teresina. Ontem esteve na região de Pedro II, São José do Divino. Passou no dia anterior em Floriano, Médio, Parnaíba como um todo. Então, ele tem uma atuação muito forte. Em Parnaíba, nas últimas semanas, tem durado mais de uma vez por semana, até reforçando a campanha do aliado Dr. Hélio Oliveira. Então, é natural que essa visibilidade do governador como agente político importante no processo da eleição municipal, ele enfrente esse embate. Tem sido, inclusive, questionado, até processado por adversários que questionam o uso do governador como o uso além do que permite a legislação em termos de agente político. Então, eu considero assim um momento importante da campanha, em que os agentes que assumem um protagonismo sejam questionados ou façam parte desse debate. Algo que está, eu diria, dentro da curva quando se trata de um processo eleitoral tão diversificado, Joelson, como uma eleição municipal que ocorre em 224 municípios e o governo procura e investe bastante na consolidação da sua base aliada nesse processo eleitoral. Aí, Lívia.
pode perceber de diferente, Joelson e Nivaldo, é porque existe um termo que se utiliza na propaganda que são peças apócrifas. O que significa isso? São elementos, são conteúdos de vídeo, de áudio, de texto, que são dispersos ali nas redes sociais sem vínculo direto com o candidato. Ou seja, existem ali alguns grupos de WhatsApp, existem também contas nas redes sociais que dispersam conteúdos que muitas vezes são agressivos com o adversário, isso em todos os lados, tá? Que faz com que não haja um vínculo direto com o candidato e cumpre o propósito, que é afetar, atacar ali o outro lado. Isso sempre existiu, mas nessa eleição se tornou ainda maior. E depois disso, além dessas peças que não têm vínculo direto, também tem aqueles que são direcionados pelo próprio candidato, que é o que tem sido o tom diferente. Normalmente existia lá uma coisa mais diplomática, o candidato falava de uma forma mais neutra, e agora não, agora todas as peças incluídas estão colocando seus argumentos de uma forma atacante, né? De uma forma agressiva de muitas maneiras. E isso, de novo, todos os lados. Por quê? Porque é uma eleição difícil, uma eleição polarizada, que faz com que seja um grito de vida ou morte, de qualquer forma, aqui no nicho político de Teresina.